Bem-vindos ao Melo in Japan, eu sou o Melo. E hoje, como é um dia chuvoso, sempre se comenta que a gente guarda dinheiro para um dia chuvoso, né? For a rainy day. Resolvi fazer um vídeo comparando o Japão com os Estados Unidos. Salários, preços e custo de vida e qualidade de vida. Como eu já disse nos meus vídeos anteriores, eu morei nos Estados Unidos quase 14 anos. E no Japão já há quase 4 anos e meio. Então eu já tenho uma boa ideia de custo, né? Quanto que se ganha aqui, quanto se ganha lá. Então eu quero fazer um resumo assim legal e contar pra vocês as diferenças, né? Que tem muita gente que tem curiosidade em saber como que é a comparação desses dois países incríveis. Então, vamos começar então por salários. Atualmente o salário mínimo japonês em Osaka, né? 883 ienes por hora. Na média, o salário mínimo japonês ele varia muito dependendo da prefeitura, né? Ou condado que a pessoa mora, chamado de prefeitura. Varia de 850 a 900 ienes, basicamente. O que seria alguma coisa entre 7 dólares e 50 e 8 dólares e 50. Talvez um pouco menos que isso, mais ou menos isso, para ter uma ideia, né? Em dólar e ien, assim, para ter uma ideia, mais ou menos. De 7 a 8 dólares, basicamente, salário mínimo. Nos Estados Unidos, atualmente, o salário mínimo se encontra a 7 dólares e 50. Já faz bastante tempo já que está assim, né? Mesmo com toda a inflação que teve por lá. Mas a média de salário, por exemplo, um camarada que chegou agora no Japão aqui e não fala japonês, não fala inglês, não sabe nada, vai trabalhar numa fábrica, ele vai ganhar alguma coisa entre 900 e 1.200 ienes. Vai depender do ramo que ele entrar, né? Então a gente pode contar um salário assim, com as horas extras e tudo, algo entre 1.500 e 2.500 dólares. Não fica abaixo de 1.500, mas também não fica muito acima de 2.500. Isso para quem não tem nenhuma qualificação, né? Você vai trabalhar aí, como eu chamo de peão, né? E nos Estados Unidos, claro, também não temos que considerar uma coisa importante, que é a parte da pessoa estar legal no país, é claro, né? No Japão, como se sabe, basicamente é impossível você trabalhar ilegal. Muito difícil. Eu não conheço, 4 anos aqui, nunca conheci ninguém ilegal. Então, você está aí no Brasil e quer ir para um lugar para ficar ilegal, infelizmente o Japão não tem essa oportunidade. Estados Unidos até dá, mas eu não recomendo ninguém ficar ilegal, né? Eu fiquei ilegal quase 14 anos, não foi muito... Foi bom, mas ao mesmo tempo não foi uma experiência das melhores. Mas então... E nos Estados Unidos, como o salário mínimo é 7.500, 7,5, né? 7 dólares e meio. Lá não se faz tanta hora extra. Então a maioria dos pessoal... Lá não tem fábricas como no Japão, é claro. É diferente, o ramo de trabalho lá é bem diferente. O pessoal que vai lá, pega o visto de turista, por exemplo, vai lá trabalhar. Homem em geral cai na construção. E mulher normalmente ou trabalha em bar, restaurante, ou vai trabalhar limpando casa. É os trabalhos mais populares, né? Claro que depois que a pessoa fala inglês, tira uma carteira de carro, trabalha como entrega de pizza, entrega de comida, até Uber, né? E mulher em geral também trabalha como limpeza de casa, essas coisas, né? E o salário, em geral, o pessoal não ganha salário mínimo. O pessoal costuma ganhar um pouco mais, em torno de 9 dólares, 10 dólares a hora, 12 dólares a hora. Então lá o pessoal também ganha nessa média de 1.500 a 2.500 dólares por semana. Os salários são bem equivalentes, na verdade. Isso para quem não tem muita capacitação, né? Claro. Agora, se a gente comparar, por exemplo, quem já dirige, tem experiência e dirige um caminhão, por exemplo, caminhão pequeno, o cara vai ganhar de 2 a 3 mil dólares por mês, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Caminhão grande, de 3 a 5 mil dólares por mês, tanto lá quanto aqui, não é muita diferença. Claro que tem todas essas diversões, tem as diferenças, é claro, de um trabalho para o outro. Mas, assim, fazendo uma média, né, é isso, 3 a 5 mil dólares. Depende do caminhão, da empresa, do tipo de trabalho, quantidade de carga horária, mas não chega a menos de 3. A não ser que seja caminhão pequeno, né? Que eu não recomendo. Estados Unidos é a mesma coisa. Agora,
O salário então é basicamente isso. Varia muito entre 1.500 e 5.000 dólares, tanto no país quanto no outro. Agora, os custos de vida, né? Vamos começar pelo maior custo que a gente tem, que é o que a gente mais gasta dinheiro em geral, né? Que é o aluguel. No Japão, o aluguel é uma coisa muito justa, ao meu ponto de vista. Porque aqui, se você... Por exemplo, muita gente trabalha por empreiteira, né? Mora em apartamento da empreiteira. Se você mora lá naqueles... Minha esposa costuma chamar de senzala. Mas são aquelas kitnets, né? Pequenininhas, que são... Tem em torno de 17, 18 metros quadrados. Nada mais é do que um quarto com um banheirinho e uma micro cozinha num corredorzinho, né? Em torno de 35 a 45 mil ienes por mês. Sem as despesas de luz e água, é claro, né? Mas não é uma coisa absurda, porque seria, se for pôr em dólar, dá entre 320 e 400 dólares por mês. Então não é ruim. Agora, se você aluga um apartamento de um quarto no Japão, um quarto, uma cozinha, um banheiro, por exemplo, né, um pouquinho maior, já vai pagar de 40 a 55, 60 mil ienes. E um apartamento de 3 quartos, você vai pagar de 45 a 65 mil ienes, né? Que seria aí de 420 a 600 dólares. E para alugar uma casa, eu mesmo aluguei uma casa, pago 70 mil ienes por mês, com garagem e tudo, em Osaka, daria mais ou menos 640 dólares, que é bem justo. Agora, pelo salário, né? É bem justo esses valores. Agora, nos Estados Unidos, a última vez que eu aluguei uma kitnet, que lá chama de estúdio, né? Isso em 2002, numa área horrível, eu paguei 450 dólares, eu pagava por mês. O que seria mais de 50 mil ienes, né? Mas isso em 2002. Hoje em dia, com certeza não se aluga essa mesma kitnet por menos de 800 dólares. Que seria mais de quase 90 mil ienes por mês. E um apartamento de um quarto. Isso a gente está fazendo uma média, né? O pessoal, em geral, nos Estados Unidos costuma morar em New Jersey, Massachusetts, onde tem o maior número de brasileiros, né? Flórida também tem bastante, mas Flórida, como quantidade de trabalho é bem diferente, né? Lá o aluguel é bem mais em conta. Você aluga uma casa boa por 1.500 dólares, né? 1.200 dólares, 1.500. Mas já é uma exceção, basicamente. Agora, onde o pessoal mais vive em geral, que é New Jersey, Massachusetts, New York, Califórnia, aí o aluguel é bem absurdo de caro, na verdade, comparando com o Japão. Um apartamento de um quarto, você não vai alugar por menos de 1.000 dólares, que seria 110 mil ienes por mês. Um apartamento de 3 quartos, não menos que 1.500 a 2.000 dólares, o que seria 1.660 a 200 mil ienes por mês. E uma casa como a que eu alugo, um amigo meu tem uma em New Jersey, numa área que não é muito boa, só que a casa tem mais de 60 anos, ele paga 1.800 dólares por mês, o que é bem próximo a 200 mil ienes por mês. Então, mesmo o salário sendo bem equivalente de um país para o outro, é bem complicado os Estados Unidos nessa área de aluguel, é bem caro mesmo. Basicamente o dobro do aluguel do Japão, até para mais. O que no Japão é justo, lá é bem injusto, né, nessa parte. Agora a segunda despesa que eu quero comentar. Então nessa parte, primeira parte do aluguel, o Japão ganha. Claro que a única exceção do Japão é Tóquio, né? Tóquio, o aluguel, você não aluga mesmo essa kitnet por menos de 800, 900 dólares aí, 90, 100 mil ienes por mês. Em Tóquio é caro. Mas fora só Tóquio, basicamente. E uma coisa que eu acho bem interessante no Japão: Osaka, Nagoya, Ehime, né, Shikoku. Mesmo interior, os valores de aluguéis não são tão diferentes. É bem equivalente, é uma coisa bem justa, assim, se pensar, né, se comparar. Agora nos Estados Unidos já não. Se você mora bem no interior mesmo, o aluguel é metade do preço. Flórida mesmo, bem mais barato. Georgia, bem mais barato, né? E aqui no Japão não, mesmo interior e cidade não é quase que o mesmo preço. Bem, na verdade o que muda, que vai ser a parte do carro, né, que eu vou explicar daqui a pouco. Então,
Então o aluguel, o Japão está dando aí de 10-0 nos Estados Unidos. Nessa parte de ser justo, né? Agora, a segunda despesa que o pessoal mais tem costuma ser carro. A respeito de carro, o preço dos carros no Japão e nos Estados Unidos são bem equivalentes. Assim, o Japão, eu acredito que seja um pouquinho mais caro que os carros nos Estados Unidos. Não muito, talvez uns 20%, 30% de diferença. Não é aquela coisa bizarra de Brasil, por exemplo, que o Brasil, um carro que aqui no Japão você compra por $1.000, no Brasil é 6-7 mil dólares, né, usado. $5.000 no mínimo, né, a diferença. Isso, nos Estados Unidos não, você compra um carro bom usado por um preço justo. Basicamente $5.000, aí você compra um carro legal. Aqui no Japão também, $5.000 também compra um carro razoável. Claro que um carro zero, os carros zeros aí, linha popular, né? No Japão seria esses Cage de Dosha, que são os carros de 660 cilindradas. Acredito que esteja na média de 1.200.000 ienes, que seria $11.000, $12.000, né? A partir desse preço, para comprar zero. Enquanto nos Estados Unidos, com 13, $14.000, você compra um Corolla. Toyota Corolla aí, motor 2.2, 2.0, né? Então nessa parte os Estados Unidos, como é uma cultura muito de carro, né? O Japão não é uma cultura tanto de carro como os Estados Unidos. Como é um país pequeno, né? E estacionamento é caro e tal. Então aqui os carros não são tão baratos quanto lá, porque lá realmente as montadoras, elas, o lucro que elas têm nos carros é bem pouco, porque eles, é quantidade mesmo, né? Eles, como vendem quantidade muito grande de veículos, eles conseguem manter um preço bem interessante. Aqui já é um pouco mais, principalmente de quem você compra o carro aqui no Japão. Se comprar, dependendo da pessoa, vai te cobrar um preço bem absurdo, né? Mas esse é um caso para um outro vídeo. Agora, o custo dos carros, né? A gasolina. Gasolina, Estados Unidos atualmente tem em torno de $2,80, $3 o galão. O que seria mais ou menos, um galão são 3,789 litros, né? Quase 4 litros. Então dá para considerar mais ou menos 70 ienes, né? 1 litro da gasolina no Japão, nos Estados Unidos. Algo entre 70 e 80 ienes o litro da gasolina. No Japão atualmente está em torno de 140 a 160 ienes o litro da gasolina. Então, quase o dobro, basicamente. Então, nos Estados Unidos, mais um ponto positivo. Além do carro ser um pouco mais barato, a gasolina também é metade do preço, né? Gasolina no Japão, basicamente, é o preço do Brasil. Pouca diferença. Mas a qualidade aqui é superior, é claro. Os caras não colocam 30% de álcool na gasolina, né? A gasolina é gasolina de verdade. O que dá uma boa diferença na manutenção do carro, na quantidade de quilômetros que ele vai andar com 1 litro. Eu mesmo atualmente estou com um Cage Dosha, um carro de 660 cilindradas. Na cidade ele está fazendo 14, 15 km com 1 litro. Na estrada faz 20. Então os carros no Japão eles são bem econômicos, né? Mesmo a gasolina sendo mais cara, mas os carros aqui também são mais econômicos. Muito carro híbrido também, né? Claro. Agora, uma parte negativa do Japão, duas coisas de ter carro. Primeiro, estacionamento. Se você tem um carro placa branca, você é obrigado a ter uma vaga de estacionamento. Para alugar ela é caro. Varia de 3.000 a 15.000 ienes por mês, né? Que você é 30 a 140 dólares por mês de estacionamento, dependendo da cidade que você mora. Cidades do interior costuma ser 3.000, 4.000 ienes, né? 30 a 40 dólares por mês. Ou às vezes até incluído no aluguel, se for bem interior mesmo. Agora Osaka, Nagoya, esses lugares assim, pode contar aí 100 dólares, 150 dólares por mês só de estacionamento. E Tóquio nem se fala, né? 300, 500 dólares por mês de estacionamento. Existe uma lei desde 1958 que o Japão, como as ruas são estreitas, né, é obrigatório você estacionar o carro num lugar. Você não pode estacionar o carro na rua. São raras as avenidas que você pode estacionar um carro.
né? Inclusive aqui, para quem não sabe, se você tem um carro no Japão, estaciona na rua ainda não pode, gera 4 pontos na carteira e uma multa aí, acho que quase $100, até mais. O valor da multa eu não tenho certeza, mas eu sei que é 4 pontos na carteira. E se você acabou de tirar a carteira no primeiro ano, você tem até que ir para reciclagem por causa disso. Como os caras são restritos a respeito do estacionamento na rua, né? Agora, um ponto positivo nos Estados Unidos: você não é obrigado a ter estacionamento. A maioria dos lugares é até engraçado, porque se você vai para uma cidade que não tem carro na rua, costuma ser área de rico. Agora, se a rua está entupida de carro, que não tem nem onde pôr carro, é lugar de pobre. Porque pobre não tem garagem, não tem onde pôr o carro, deixa tudo na rua. Rico costuma ter garagem ou driveway, né, para deixar o carro fora na calçada, fora da rua, né? Então é uma comparação engraçada. Agora, outro ponto negativo, quer dizer, positivo para o Japão, negativo no estacionamento e no combustível, né? Agora, positivo para o Japão é o seguro. Eu mesmo, esse Cade Doshi que eu estou atualmente, eu pago menos de $50 por mês de seguro. Quanto a terceira, se fosse total, seria uns $80 por mês. Claro que eu já tenho 40 anos, então também é mais barato. Se você for abaixo de 25, o seguro também é bem mais caro que isso. E aqui o seguro ele varia muito conforme a cilindrada do carro. Quanto mais potência o motor, mais imposto você paga pelo carro. Que é outra coisa que também nos Estados Unidos não tem, é imposto anual, né? Nos Estados Unidos, basicamente, você paga $85 por ano pelo registro do carro. E não tem IPVA, né? Esse imposto de propriedade do carro não existe. É só mesmo esses $80. Você pode ter um Fusca ou uma Ferrari. É a mesma coisa, não importa o veículo que você tenha. Agora no Japão não. No Japão, se você tem um Cade Dosha, se eu não me engano é 8 ou 10 mil por ano, uma coisa assim. Não é muita coisa, é menos de $100 por ano de imposto. Agora, se você tem um carro, um Honda Fit, por exemplo, que é um motor 1.3, você já vai pagar aí $350 por ano, 39 mil ienes de IPVA japonês, né? E se é um carro mais forte, por exemplo, um carro 2.4, você já vai pagar aí 500 e poucos dólares de seguro. Se você tem aí uma Mercedes aí 4.0, você já vai pagar aí uns 700, $800 por ano de imposto. E o seguro também é bem mais alto. Enquanto isso, nos Estados Unidos, seguro é obrigatório. Aqui também tem o seguro obrigatório, né, que é o Shaken. Mas é recomendado você ter mais de seguro à parte, claro, se você bate em alguém, né? Porque o Shaken só paga o hospital, não paga nada, é como quase aquele seguro obrigatório do Brasil, só que é bem mais caro, é claro. Mas no caso dos Estados Unidos, é obrigado você ter um seguro com uma seguradora privada, né? Eu mesmo, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, eu comprei meu primeiro carro nos Estados Unidos. Era um Dodge Arias, equivalente a um Santana, mais ou menos, motor 2.6. E o carro tinha 18 anos, em 81, isso foi em 98. O carro tinha 17 anos, tinha um veículo. Mas estava em excelente estado. Paguei $250, que seria 30 mil ienes no carro. Carro de segundo dono, muito bom, muito bem conservado. Aí fui fazer o seguro do carro. Como eu só tinha 20 anos, o seguro ficou quase $1.500 por ano. Contra terceiros, era nem total, né? Então foi 6 vezes o valor do veículo pelo seguro dele. Então, ao mesmo tempo que o carro nos Estados Unidos é bem barato, tem essa divergência aí, o seguro acaba encarecendo, né? Enquanto aqui no Japão eu acho que seria mais ou menos metade desse valor, mesmo tendo 20 anos. Provavelmente seria bem mais em conta. E como aqui também as regras são muito rígidas, né? Ou você respeita as leis de trânsito ou você anda a pé. Se você provocar um acidente, machucar alguém, matar alguém, você vai preso. Pode pegar aí 20, 30 anos de cadeia. O que é certo, na verdade. Mas então, a segunda parte é essa aí. É quase um empate técnico, no meu ponto de vista. Que como tem a parte do estacionamento e a parte da gasolina mais cara no Japão, os Estados Unidos tem e até imposto no Japão, os Estados Unidos tem essa parte do seguro, né, que acaba ficando bem caro. Então, basicamente, a diferença do seguro e do estacionamento acaba cobrindo a parte da gasolina ser mais alta e a parte do estacionamento obrigatório do Japão. Estados Unidos é uma pequena vantagem, eu diria
60% Estados Unidos, 40% Japão. Custo de ter um veículo, né? Mesmo assim, ainda é mais barato que no Brasil. Mesmo os dois países sendo assim, né? Isso aí. No Brasil, combustível é caro e tudo é caro, né? Fora que os carros são de bem qualidade bem inferior, né? Agora a terceira parte importante das despesas, comida, né? Vou fazer um exemplo típico. Fast food, por exemplo. Aqui no Japão, se você vai no McDonald's com 500 ienes, né? 4 dólares e 50, você come um sanduíche do McDonald's com batata frita e um refrigerante. Nos Estados Unidos, esse mesmo combo meal, né? Que a gente chama de seto, não sairia por menos de 8 dólares. Então, nos Estados Unidos, nesses últimos 10 anos, teve uma boa inflação aí. Antigamente você comeria 5, 6 dólares, você comeria um 7. Aqui no Japão sai, além da qualidade do hambúrguer, que a carne vem da Austrália, né? Então não tem tanta química na carne, não tem tanto antibiótico. É superior. A qualidade do McDonald's do Japão é bem superior à qualidade do McDonald's dos Estados Unidos. Por quem não sabe, né? McDonald's, fast food, esses Burger King, isso nos Estados Unidos e Japão é comida de pobre. Você só come se você não tem dinheiro. Infelizmente no Brasil, como tudo é muito caro, imposto é muito alto, as pessoas têm uma mentalidade que acham que isso é coisa de gente rica. Mas na verdade é o contrário. Você só come esse tipo de comida meio que em último caso mesmo, né? Agora, um restaurante assim melhorzinho, fast food japonesa, mas que é comida arroz com carnes, vegetais. Sukiá, por exemplo, você faz uma refeição 500, 600 ienes, você faz uma refeição razoável, que seria em torno de 5 dólares, 5 dólares e 50. Também não é ruim. Enquanto nos Estados Unidos uma coisa equivalente seria um diner, né? Já seria aí 10, 12 dólares por uma refeição similar. Comida caseira, né? Comida tipo caseira tradicional da região, né? Agora, na ponta do mercado, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola, 2 litros, que no Japão é em torno de 170 ienes, que seria mais ou menos 1 dólar e 50. Estados Unidos acho que seria mais ou menos 1 dólar e 20. Atualmente, costumava custar 1 dólar. Assim, aqui no Japão, o pessoal é muito consciente, né? Tanto que GMO, né, esses transgênicos aqui no Japão foi banido já em 99. No Brasil tá uma febre muito grande disso. Estados Unidos também tá uma febre muito grande. E são químicas que eles colocam na agricultura que são terríveis, que causam câncer. Infelizmente nos Estados Unidos e no Brasil é muito popular. Mas aqui no Japão, como a comida aqui é uma coisa muito importante, foi banido, então não existe. Então, tanto que aqui o número de pessoas obesas no Japão, né, por já não ter isso, é muito menor. E as pessoas ficam muito menos doentes também, né? E isso aí deixa muita gente doente. Claro que é um caso que as pessoas tem que se estudar a respeito, né? Mas para quem não sabe, eu recomendo dar uma procurada sobre transgênicos. E eu recomendo também, se você está nos Estados Unidos ou no Brasil, evitar transgênico. É uma comida que eu não recomendo. Ele é muita química, muito mal para a saúde. E aqui no Japão já não tem. Eles fizeram aí para querer fazer uma espécie de monopólio sobre as sementes dos vegetais, né? E está causando muito problema em muitos lugares do mundo isso aí. Tanto que a soja no Japão e nos Estados Unidos mesmo não é mais uma coisa saudável porque é tudo transgênico. Soja, leite de soja. Enquanto aqui no Japão é bem saudável, muita gente usa, né? Lá é perigoso você ficar tomando leite de soja. Por causa dessa química aí. Que afeta cereais, muitas coisas, né? Mas a questão de preço de mercado, pães... nos Estados Unidos tem muita bugiganga, né? Bolachinha, essas coisas lá é bem barato, porque como eles fazem pacotes bem grandes mesmo. E aqui não, aqui os pacotes são pequenos. Aqui no Japão é um pouquinho mais caro, essas coisas supérfluas assim, né? Enquanto no Japão, uma coisa que é um pouco mais cara que nos Estados Unidos são as frutas. Mas aqui eles têm essa cultura de época, né?
Eles tentam sempre o pessoal comer fruta e verdura de época. Então isso ajuda bastante no preço. Tanto que os menus dos restaurantes mudam conforme a estação aqui no Japão, para sempre manter mais barato, né? Comendo de época é uma coisa muito interessante. É muito legal essa ideia do japonês, que eu acho muito inteligente. E já nos Estados Unidos você acha de tudo o tempo inteiro. Então os preços lá são, né, como é um país grande que tem o México ali do lado, o Caribe, né, para importar, é bem mais perto que o Japão, que tem que trazer de países mais longe, né? Então, e aqui também fruta é uma coisa até chique, né? Que o pessoal costuma dar de presente e tal. Essa semana mesmo apareceu no jornal aí mango, né? Manga que foi vendida a $5.000 em uma caixa de manga. Primeira da estação e tal. Eles têm umas coisas meio absurdas assim aqui no Japão, que já em outros países eu nunca vi. Mas claro que também a qualidade das frutas é uma coisa absurda de boa, né? Mas overpriced, bem mais caro que suposto deveria ser. Então na questão de comida e bebida é bem equivalente. Uma cerveja no Japão mesmo custa em torno de, varia bastante, de 70 ienes, que seria a Rapocho, né? Cerveja sem malte, que é cerveja de, eu chamo cerveja de trouxa, né? Que não é cerveja, é só suco de milho, né? Que a maioria das cervejas do Brasil são tudo suco de milho e o pessoal não sabe. Quem se informa melhor sabe disso. E o pior é que é suco de milho transgênico. Em torno de 70 ienes, 80 ienes você compra esse tipo de cerveja. Agora a cerveja de verdade você já vai gastar em torno de uns 200 ienes. Uma cerveja que realmente é malte e tal. $1,80 mais ou menos, uma lata aí de 350 ml, né? Estados Unidos, como lá se bebe bastante também, fazem quantidade muito grande, talvez seja um pouquinho mais barato. Em torno de $1,30, $1,40 uma lata de cerveja, até menos. Cerveja de uma qualidade razoável, né? Aí que tá também que é esse problema do GMO lá, né? Que também deixou muita coisa com má qualidade. E lá também impera. Agora uma cerveja já artesanal no Japão, você vai pagar mais ou menos uns 350, 400 ienes uma lata. Em torno de $3,20, $3,50. Já numa cerveja artesanal. Estados Unidos mais ou menos essa faixa de preço também. Então bebidas alcoólicas, o preço não é muito diferente. Qualidade em alguns pontos, né? Talvez modifique. Tem muita coisa importada também. Então comidas e bebidas, os dois países meio que empatam, não tem muita diferença. O ponto positivo do Japão, não ter GMO, né? Não ter os transgênicos, então a saúde agradece. Isso aí é bem legal. Não só o Japão, quanto a Austrália, Nova Zelândia, vários países da Europa, né, já baniram os transgênicos, então quem sabe um dia os Estados Unidos também banem, né? Mas como foi inventado lá, já vai demorar mais para os caras terem essa vantagem que a gente tem aqui. Agora na parte de utilidades, né? Água, luz, telefone, internet. Internet aqui no Japão, a gente tem uma conexão de 1 GB, né? Na maioria dos lugares. Costuma ser em torno de 5.000 ienes por mês, $45. Conexão ilimitada, 1 GB de velocidade, né? Na verdade dá uns 200, 300 MB, mas tá bom, excelente, muito rápido. Fibra ótica, muito bom. Estados Unidos o pessoal já paga mais ou menos esse mesmo preço por 100 megas. Então a internet aqui ela é mais rápida e mais barata. Agora celular, os planos variam muito. Pelo que eu tive conversando com amigos dos Estados Unidos, eles costumam pagar em torno de 70, $80 por mês. Uso ilimitado de telefone e message. E internet costuma ser 5 GB por mês, 10 GB por mês. Aqui no Japão a gente costuma pagar em torno de $60 para 7 GB e telefone ilimitado. Agora acabou de barateando recentemente, né? Em torno de $75. Aqui você pega um plano de 20 GB de internet 4G, 20 GB de download, né? Não de velocidade, velocidade é 80 megas. Mas 20 GB que você pode baixar no mês. E em torno de $75. Então aqui o internet, o telefone aqui acho que é um pouquinho superior, né? Não muda tanto. Um serviço que tem no Japão que não tem nos Estados Unidos é o serviço de Wi-Fi móvel, né? Que até lá ninguém sabe ainda.
pelos contatos que eu fiz. E aqui no Japão você paga em torno de 38 dólares e você tem internet móvel ilimitada em qualquer lugar. Com uma boa velocidade. Não chega a ser 4G, mas chega bem perto de 4G a velocidade. Muito boa, eu uso aqui no caminhão. Assisto Netflix constantemente. Funciona muito bem. A maior parte dos lugares. Agora, a luz, energia elétrica do Japão costuma custar em torno de 28 ienes o quilowatt. Nos Estados Unidos, a maioria, que seria mais ou menos 25 centavos de dólar, né? O quilowatt. Nos Estados Unidos, a energia elétrica custa em torno de entre 8 e 12 centavos de dólar o quilowatt. Então, a energia elétrica aí, lá, é metade, mais ou menos a metade do preço do Japão. Né? Lá em casa mesmo, quando tem vários ar-condicionados, a gente costuma gastar em torno de 300 dólares por mês no verão e uns 100, 150 no inverno. 30 mil e 15 mil, né? 315 dólares. 150 dólares mais ou menos no inverno. 100 dólares dependendo. Agora gás, aqui no Japão já é bem em conta. Se você usa só o aquecedor da água e o fogão, em torno de 60 dólares, 50, 40, 60 dólares no verão, você vai gastar. No verão, no inverno, o aquecedor você vai gastar em torno de 15 a 25 mil ienes, que seria 150 a 250 dólares por mês. Se você ligar o aquecedor e deixar ele o tempo todo ligado, né? Já nos Estados Unidos, você gasta aí 40, 50 dólares por mês só de aquecer a água do chuveiro e o fogão. E no inverno, depende do tamanho do apartamento, 200, 300 dólares até 500 se for uma casa, né? Por mês. Já é bem mais caro. Mas o gás, na verdade, o preço é o mesmo, bem similar. Assim, nesse lado do metro cúbico eu já não tenho certeza quanto é o preço, mas pela minha comparação de gastos, é bem similar um país e outro. É em conta. Acredito que seja até mais barato que no Brasil, porque o gasto aqui é bem maior, né? De gás para esquentar a casa, esquentar a água. Não se usa chuveiro elétrico, né? Chuveiro a gás, então a qualidade é bem superior. E telefone em casa já ninguém mais usa hoje em dia, né? Então não vou nem comentar. Mas celular é essa média aí, 60, 70 dólares por mês. Então, os dois países, ponto para os Estados Unidos nesse caso. A eletricidade lá é mais barata. Gás e telefone é bem similar. E no caso da internet de casa, o Japão é superior. A velocidade aí é 4, 5 vezes maior e mais barato que no Japão, nos Estados Unidos. Mas que é um país menor também, então a infraestrutura deles é mais fácil de manter, né? Os Estados Unidos, por ser um país bem maior, vai demorar para eles chegarem nesse nível de internet de 1 GB em qualquer lugar, né? E já tem lugares aqui que tem internet até de 10 GB já de velocidade. 5 e 10 GB. Onde eu moro ainda, infelizmente, é só 1 GB. Mas está excelente, não tem... Eu uso o Xbox lá, baixo o jogo de 50 GB lá em 15 minutos lá, tô bem feliz. 15, 20 minutos, só baixa um jogo de 50 GB, então... tranquilo. Agora, entretenimento. Restaurantes e bares. Preços são bem similares, né? A vantagem aqui no Japão é que não tem que dar... Não se exige... A cultura aqui não se exige gorjeta, né? Tip. Não se dá gorjetas, enquanto nos Estados Unidos, qualquer restaurante que você vai... educação você dá de 15 a 20% do valor que você gastou em gorjeta. Porque infelizmente eles pagam lá meio salário mínimo pro... metade do salário mínimo pro garçom, e o garçom precisa da gorjeta para ter um salário. Então isso acaba encarecendo o valor da comida. Enquanto aqui eles pagam em média 9, 10 dólares pro garçom. Não tem esse negócio de gorjeta, então em geral o serviço deles sempre é muito bom, né? Agora, uma cerveja num bar custa em torno de 3 dólares. Estados Unidos é muito diferente. Diferente como lá nos Estados Unidos tem esse negócio de gorjeta. Você vai num bar, toda cerveja que você toma, você acaba dando $1 de gorjeta pro atendente, né? Geralmente costuma ser mulher. Na maioria dos bares. Grande maioria dos bares. Então o gasto lá é um pouco maior. Parque de diversões.
A última vez que eu fui no Universal, nos Estados Unidos, eu paguei 50 e... acho que foi $56 a entrada de um dia, ou 95 pro ano inteiro. E aqui no Japão, em torno de 7.000 ienes, que seriam $65, por um dia só. 2 dias, se não me engano, em torno de 11.000 ienes, que seriam $100. E pro ano inteiro custa em torno de 23.000 ienes, que seria mais ou menos uns $215. Então a entrada por um dia é bem similar. No Japão é um pouquinho mais caro. Agora o passe anual aqui no Japão é bem mais caro. Nos Estados Unidos costuma ser o preço de uma entrada e meia ou 2 entradas. Aqui o passe anual já sai o preço de 3 entradas. Inclusive, se você mora no Japão, na área de Osaka mesmo, em Nagoya, e pode vir para Osaka e pretende ir no Universal Studios, eu recomendo comprar o passe anual. Você vier 3 vezes, valeu a pena. Eu mesmo fui 30 vezes no ano porque eu moro perto. Mas se você vier 4 ou 5 vezes no ano, já valeu bastante a pena. Porque aqui no Japão esses lugares são muito cheios de gente, então você vai ter que fazer várias visitas para você poder ver tudo. Mesmo sendo tão grande, acaba ficando grande porque tem muita gente. As filas são terríveis. O ideal é dia de semana e fora de estação. Vier em feriado, esquece. Feriado você vai ficar 2, 3 horas para entrar no brinquedo. Então, entretenimento, parte de roupas e calçados. O Japão talvez seja um pouquinho... depende de onde você compra, é claro, coisa de marca, né? Você compra em outlet, não é muita diferença. Talvez o Japão seja um pouquinho mais caro. Assim, em geral, as lojas assim de eletrônicos e roupas no Japão é um pouquinho mais caro que os Estados Unidos. Porque como aqui também o salário das pessoas é um pouco melhor, as coisas são um pouquinho mais caras aqui no Japão. Só que a qualidade também, principalmente para eletrônica, é superior que os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, de qualquer forma, tudo vem da China, né? Mas os Estados Unidos tem muito produto assim de qualidade segunda linha, por exemplo. E aqui no Japão já não tem tanto segunda linha, mas meio que primeira linha mesmo. Não digo Sony em geral, porque eu não sou muito fã da Sony. Eu mesmo sou mais fã da Sharp e outras marcas que Sony, que acho que sempre é mais caro. Sony pra mim é tipo Nike, sempre é mais caro e nunca é tão bom quanto outra, tipo um Mizuno, por exemplo. Tem outras marcas bem melhores e o preço é o mesmo, até mais barato. Então eu já não me iludo muito com a Sony por causa disso. Então aqui assim, na parte de eletrônico, um pouquinho mais caro que os Estados Unidos, não sai muito da linha, né? Claro que bem mais barato que no Brasil, né? Como aqui não... a taxa, o imposto aqui sobre produtos nos Estados Unidos, no Japão atualmente são 8%. Em dezembro vai subir, em outubro desse ano vai subir para 10%. Mas mesmo a 10%, ainda comparando com a Europa, que é em média de 20, 22%, e o Brasil, que é de 50 a 80%, então ainda é bem justo. E nos Estados Unidos já varia, depende do estado. Tem estado que nem tem imposto, como Delaware. Alguns estados são 3%, 5%, 7%. Acho que o estado mais caro é Nova York e Califórnia, que é acima de 8%, né? 8,5%, 9,5%, algo assim. 9%, se eu não me engano, na Califórnia. Eu sei que é acima de 8% na Califórnia. Não tenho certeza exato se é 8,75%, algo assim. Um pouquinho acima. E Japão, 8% vai ser 10%. Então não... aqui é todo lugar a mesma coisa, né? Lá varia de estado para estado. Então, sales tax. Inclusive, se você vem para o Japão para passear, a maioria dos lugares, se você deve apresentar o passaporte com visto lá de visitante, você não paga imposto. Eles te dão os 8%, agora vai ser 10%, eles te dão de desconto. É uma coisa também que muita gente não sabe. Tax free shopping in Japan. Agora, uma outra coisa também, que até deixei um pouco mais para frente para falar, porque aqui no Japão não é um gasto muito grande, mas nos Estados Unidos é até maior do que carro, é a parte da saúde. O Japão não tem um sistema de segurança de saúde pública como no Brasil, né? Como o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né? Aqui um sistema de saúde é baseado no Seguro Nacional de Saúde. Ele é equivalente ao seu salário. Eu atualmente pago em torno de 15 mil por mês, que seria em torno de $135 por mês. Minha esposa ganha um pouco menos, então ela paga em torno de 10 mil por mês, que seria uns $90 por mês. E quando a gente vai no médico aqui,
cobre 80 a 90%, tanto da consulta, quanto dos exames, quanto do medicamento. Por exemplo, minha esposa foi no médico mês passado, ela fez exame de sangue, de fezes, de visão, tirou chapa do pulmão, fez cardiograma, do eletrocardiograma, fez um check-up geral e ainda fez a consulta normal que ela faz de diabetes. Tudo saiu 5.000 ienes, todos os exames, que foi um batalhão de coisas. Checou tudo mesmo. E foi até visão mesmo forte lá, ela fez um exame bem extremo, né? E $45. E remédio para 2 meses saiu $70. Então não foi mal. Foi 5.000 ienes e 8.000 ienes, né? Então 45 e 70, se for falar em dólar, né? Pra ter uma ideia. Então, um valor bem justo. Aqui, por exemplo, ela tem essa problema de diabetes, como ela tem o seguro, ela gasta em torno de 2.300 ienes por mês de exames e consulta médica. E em torno de 4.500 ienes por mês de medicamento, que seria $40 e $60. 7.000 ienes, ou praticamente $60 por mês que ela gasta com todos os medicamentos para diabetes. Claro que ela não toma insulina, né? Mas mesmo se tomasse também não ia ser muita diferença o preço. Enquanto nos Estados Unidos isso é absurdo, ela não gastaria menos que uns $1.000 por mês, mesmo tendo seguro médico. Então, nosso seguro médico aqui no Japão costuma ser nessa média de $90 a $150. 135 eu tô pagando, né? Se ela não trabalhasse, fosse só o meu, também cobriria ela pelo mesmo valor de $135. Se tivesse filho também é a mesma coisa. Então você pode contar que uma família gasta menos que $150 por mês de seguro médico. Comparando com um salário aí mínimo de basicamente $1.500 por mês. 10% para a saúde não é nada ruim. É bem justo. E é uma coisa que os Estados Unidos perde de goleada, né? 100-0 para o Japão. Nessa parte de saúde. Estados Unidos você vai ter um seguro saúde. Se você for uma pessoa muito saudável, você vai pagar no mínimo uns $400 por mês. Se for um casal, no mínimo uns 600. Se for uma família, pode contar $1.000 por mês. E pode ter certeza que não vai cobrir muita coisa. Quando você for no médico, você vai ter que gastar. Quando você for comprar remédio, você vai ter que gastar. Não vai cobrir parte dos remédios igual cobre aqui. Bem pouca coisa vai cobrir. Então aqui é um sistema que realmente funciona. Extremamente eficiente. Excelente mesmo. E o médico aqui no Japão, diferente dos Estados Unidos, eles fazem de tudo para te tirar do medicamento. Diferente dos Estados Unidos e do Brasil. Se você tem problema de pressão alta, baixa, e tem que tomar remédio, se você está nos Estados Unidos ou no Brasil, você vai passar a resto da tua vida tomando remédio. Enquanto no Japão, o médico vai todo mês te examinar, pelo menos a cada 2 meses te examinar, e vai gradualmente diminuindo o teu medicamento até que você não vai mais precisar dele. Já vi vários casos de pessoas que virem com o Brasil de 10 anos tomando remédio, chegar aqui em 3 anos parar de tomar remédio. Porque devagarzinho o médico vai diminuindo até que chega uma hora que não precisa mais. Então o sistema de saúde japonês, excelente. Não digo que seja talvez o melhor do mundo, mas deve estar bem perto. Muito eficiente, muito bom. Única coisa negativa, né, é o caso da língua, né? Infelizmente muita gente tem que levar um tradutor para poder falar com o médico. Porque mesmo que a gente fale um tanto bom de japonês, chega no médico, a linguagem que ele vai falar é bem técnica, então complicado você conseguir entender bem o que o médico fala em japonês. E é bem raro eles falarem inglês também. Eu até levei sorte no último check-up que eu fiz, o médico até falava inglês. Mas era coisa bem básica também, não era nada do outro mundo. Então, basicamente, preços são isso aí, pessoal. Estados Unidos é um lugar melhor para se ter carro, né? E talvez entretenimento um pouco mais barato. Agora o Japão, na parte de aluguel, na parte de saúde, bem superior, muito superior. Então, no meu ponto de vista, resumindo tudo isso que eu conversei com vocês agora, qualidade de vida no Japão é superior aos Estados Unidos.
Porque o que mais importa, na verdade, é a saúde e onde você vai morar, né? Outra coisa que também merece um comentário importante é a questão de casa. No Japão, para você comprar uma casa nova, você vai pagar em torno de 16 a 25 milhões de ienes, né? Uma casa nova, o que seria em torno de 140 a 240 mil dólares. Uma casa assim boa, de 3 quartos, com garagem, estacionamento para 2 carros, energia solar e tudo, né? Depende da região, por isso que varia esse preço. E nos Estados Unidos, essa mesma casa, você não compraria ela. O preço varia no mínimo de 200 mil a 600 mil dólares, dependendo do lugar. E não só isso, né? Por exemplo, se for comprar em New Jersey uma casa desse equivalente, você não vai pagar menos que 400 mil dólares. Enquanto aqui você pagaria 140 mil dólares na casa nova. Agora, imposto predial, aqui no Japão é em torno de 120 mil ienes por ano, que seria 1.100 dólares por ano. Pelo que eu vi, a maioria do pessoal que tem casa nova aí, casa mais recente. Casa mais antiga, tem um amigo meu que paga, a casa dele tem mais de 30 anos, ele paga 50 mil ienes, que seria 450 dólares por ano de IPTU. Imposto predial, equivalente ao IPTU, né? Agora nos Estados Unidos, se você tiver uma casa mesmo dessa mais barata, você não vai pagar menos que 6, 7 mil dólares por ano, que seria de 600, 700 mil ienes por ano, que é basicamente o que eu pago de aluguel aqui no Japão em um ano, é o que eu pagaria nos Estados Unidos só de IPTU. E na maioria dos lugares, é claro. Se você mora na Flórida, lá é 2 mil e poucos dólares por ano. Mas mesmo assim é mais que o dobro do mais caro do Japão. Do mais caro na maioria dos lugares, né? Tóquio eu já tô por fora, porque eu não tenho desconhecimentos. Tô falando assim na parte média que o pessoal mora, assim, né? Em cidades fora Tóquio, né? Tóquio eu já não tenho ideia de quanto seja imposto predial. Mas imposto predial no Japão, o IPTU é bem justo, em geral. E nos Estados Unidos é uma coisa que ficou um problema sério. Tanto que os aluguéis, um dos motivos dos aluguéis estão bem caros é por causa disso. Eu mesmo tive uma casa nos Estados Unidos e eu pagava 2.300 dólares por ano de IPTU. Hoje em dia esse mesmo lugar está 7 mil dólares. E isso foi o que? 12 anos, 13 anos de diferença. Mais que triplicou. Quadriplicou. Então os Estados Unidos tem esse problema sério de imposto predial absurdo de caro. A não ser que você more em área rural mesmo, para ser barato. Morar em cidade é caríssimo. Por isso que os aluguéis são caríssimos, né? Então, mais um ponto positivo para o Japão. Imposto predial, embora o Japão seja um país pequeno, né, e tão populoso, eles são justos com os impostos prediais, né? E também justos com os impostos de venda e tal, né? Acho que aqui talvez o imposto de renda talvez seja um pouquinho mais alto já. É que aqui também tem um imposto que eu não comentei, que tem além do imposto de renda, né, que você paga, tem esse imposto da prefeitura, né, que é equivalente ao teu salário. Basicamente você dá quase uns 80% de um salário de um mês por ano para os caras. Que também não é tão mal. Você vê aí toda a infraestrutura que eles te dão, segurança, saúde, né? Claro que você paga mais pelas outras coisas, mas ainda sai bem justo. Assim, na parte de ser justo, o Japão é um país mais justo ainda que os Estados Unidos. Custo de vida e qualidade de vida. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que eu consegui englobar assim a maior parte das despesas. É claro que tem muita coisa que eu também não sei. Se tiver alguma informação errônea aí, eu peço desculpa. Eu tento não exagerar, eu tento mais ou menos da minha experiência passar para vocês o que eu sei, do meu conhecimento. A maioria dessas contas aí que eu falei, os preços e valores, foi coisa que eu já paguei tanto aqui quanto lá, então claro que eu saí dos Estados Unidos já em 2011, então algumas coisas mudaram. Algumas informações que eu passei são coisas assim mais recentes que meus amigos que a gente sempre está conversando aí pela internet falam comigo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em curtir. Assine meu canal, por favor. Sempre contando com o suporte de vocês. Também me sigam no Instagram, no Facebook e no Twitter. Os links vão estar aí na descrição do vídeo. Mais uma vez, obrigado por
virem de carona com o Melo. Se tiver algum comentário aí, por favor, comentário ou pergunta que eu possa responder. Assim que eu tiver um tempo, eu sempre tento responder todo mundo. Deixe seu comentário aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado por assistir. E até breve. Falou!